Você já passou por momentos em que você simplesmente só reagiu às situações? Sem ter consciência, só foi só foi levado pelo impulso? E depois que você passa por aquele momento, você olha e percebe que poderia ter feito diferente, poderia ter agido diferente, mas foi tão rápido que simplesmente só aconteceu? Então esses são mecanismos de defesa que a nossa mente utiliza para nos proteger de situações que nos geram desconforto e dor. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Erpin e eu trabalho com desenvolvimento de autonomia emocional masculina. E nesse vídeo a gente vai falar sobre mecanismos de defesa da mente. Eu não vou adentrar aqui o nome técnico de cada um, e porque tem vários diversos, mas eu vou falar sobre a dinâmica de como ele funciona e o porquê que eles existem. Então, existe um momento lá na nossa infância que a criança ela sente uma dor, sente algum desconforto, seja abandono, rejeição, humilhação. Nesse momento em que a criança sente aquilo, ela não tem sustentação interna para lidar com isso. Ela não tem esse desenvolvimento interno para saber o que fazer com aquele sentimento ou como lidar com esse sentimento. Então a mente, para não ficar sentindo isso, ela busca desenvolver jeitos para que ela se proteja e que faça com que ela não sinta mais isso. E um dos mecanismos que ela utiliza é criar personagens. Seja um personagem de um juiz interno, um cobrador, um protetor, um controlador. E aí, dependente do como aquela criança está se sentindo, a mente dela vai criar um mecanismo, um personagem interno mental que vai tentar buscar fazer com que ela não sinta aquele desconforto. E o tempo vai passando, a criança se torna adulta, e é nesse momento em que esses mecanismos começam a nos sabotar. Porque na vida adulta, nós temos sustentação, ou deveríamos desenvolver a sustentação interna para conseguir lidar com as emoções e conseguir lidar com essas sensações internas de desconforto. Só que aí nós estamos vivendo a nossa vida num dia normal, dirigindo pelo trânsito da cidade, e em algum momento alguém fecha no trânsito você, ou você fecha alguém e aquela pessoa começa a discutir contigo. Nesse momento em que essa situação acontece, a primeira coisa é desencadear um sentimento. E esse sentimento, geralmente, ele está relacionado com o sentimento em que a criança sentiu lá na infância. Nesse momento em que dá esse start, é onde que o mecanismo, que é esse mecanismo de proteção, entra de uma forma automática, sem que a gente tenha que pensar. Ele não pede licença, ele não pede permissão. Ele simplesmente assume o controle. E nesse momento que ele assume o controle, nós reagimos de formas que geralmente a gente não agiria. Seja justificando o erro do outro ou justificando o seu erro, buscando se proteger, mas internamente isso funciona de várias formas. Se o personagem que ativa é o juiz interno, ele começa a se criticar internamente, como se eu não poderia ter feito aquilo, eu fiz errado, eu não podia ter errado, e começa a se condenar. Enfim, cada personagem desses tem uma função. E a mente cria essas estratégias com um único objetivo: evitar que você sinta dor. Então ela cria esses personagens para que eles, de alguma certa maneira, te protejam de você sentir aquela dor que antigamente você não dava conta de sustentar, porque você era criança. E hoje em dia isso está te travando em momentos de você fazer as suas coisas, por exemplo, criar o seu próprio negócio, desenvolver algo que faça sentido para sua vida, simplesmente fazer uma transição de carreira. Tudo aquilo que te tira da zona de conforto te ativa essa criança, esses medos da criança, e tudo que ativa esses medos da criança ativa esse mecanismo de defesa. Existe uma sequência lógica para que esses mecanismos se ativem. Então, vem primeiro uma dor, um evento, um acontecimento que vai te gerar uma dor. Essa dor, para que a tua mente te proteja de sofrer aquilo que já foi registrado, ela entra com essa justificativa, com a projeção, com a acusação, tudo isso para te proteger de sentir aquela mesma dor. Tá, mas beleza. Isso é o que acontece no automático, no inconsciente. Como
é que eu posso aprender a lidar com isso ou como eu consigo assumir de novo o controle das minhas ações e das minhas decisões. Isso passa por tomar consciência, primeiramente, desses mecanismos. É perceber que o acontecimento que veio desencadear um sentimento, como você reagiu a eles. E, primeiramente, não tem como evitar isso. Tem como se manter presente, estar atento aos detalhes, perceber como você reage a uma situação no trânsito, como você reage a uma situação no trabalho, como é que você reage. Esse é o primeiro passo, reagir. Segundo passo é você nomear isso. Dê um nome para essa situação. Ah, eu percebi que quando alguma coisa acontece eu começo a me justificar, como se eu não pudesse ser o errado. Então cria um nome para isso. Nossa, eu entrei no meu mecanismo de defesa e justificação, ou algo desse sentido. Você pode pesquisar mais a fundo sobre isso quando você perceber. E aí você, percebendo, nomeando isso, você consegue ter a possibilidade, então, de não ceder ao impulso. Você consegue ficar presente. E aqui vem a primeira etapa. É ficar consciente desse mecanismo e perceber que você não é ele. Por ser algo da mente, vem pensamentos. E esses pensamentos nós confundimos como se fosse nós pensando. Só que ele é mais rápido do que a nossa consciência. E ele é pensado por nós. Ter consciência disso já vai fazer com que você observe e se separe dele. Com isso, você consegue nomear ele. E assim você consegue ficar presente. E estando presente, abre-se a possibilidade de você tomar consciência de qual é a dor que você está querendo evitar, ou que a mente está querendo te proteger. E lidar com os mecanismos de defesa vai te trazer exatamente para a dor. Para a dor da solidão, dor do abandono, da rejeição, da humilhação. Vai ter uma dor por trás disso. E esse processo é muito difícil de fazer ele conscientemente. Mas é para esse objetivo que faz sentido se autodesenvolver, se autoconhecer. Isso é autoconhecimento. Entender como a sua mente está funcionando, por que que você reage dessa forma. E o mais importante de tudo, tomar esse controle novamente. Mas não tem como tomar esse controle na força bruta. Simplesmente é aprendendo a sustentar. E aqui vem uma diferenciação muito importante. Proteção é diferente de sustentação. A mente vai querer te proteger, evitar você sentir. E sustentação é o contrário. É perceber essa dor, se permanecer consigo e sustentar ela. O que que isso significa? Significa que é deixar essa criança sentir novamente aquilo, mas hoje com uma postura adulta, em que você esteja presente com ela, sem abandonar essa criança. Porque lá atrás ela foi abandonada, lá atrás ela teve que sentir tudo isso sozinha. Só que hoje você é adulto, e essa criança não vai ter mais o pai ou a mãe. Eles estão, entre aspas, mortos psiquicamente. E você tem que tomar esse lugar de pai e mãe interno, com essa autoridade interna que vem do pai e essa sustentação, segurança emocional que vem da mãe. Então, com essas duas pilares bem desenvolvidos internamente, a gente começa a viver com mais autonomia emocional, conseguindo se responsabilizar por quem nós somos, pelo que queremos e para onde que nós queremos seguir. Então é se desidentificando com esses mecanismos de defesa, perceber que a nossa identidade não é eles. Nós não somos eles, mas nós somos quem está por trás deles. Essa é uma camada muito importante para o autoconhecimento e é uma das mais decisivas. É se desidentificar, tirar aquilo que não é nós e se encontrar. Isso é o caminho para uma vida inteira. Não é de um dia para a noite que isso vai acontecer, não é em um ano, não é em 2 anos, é uma vida inteira se lapidando e aprendendo a lidar consigo. E a pergunta que fica é: vale a pena passar por todo esse desconforto? E eu digo que é o sentido pelo qual faz com que a gente esteja vivo. É nos conhecer quem nós somos e manifestar essa nossa essência aqui. E para isso, a gente precisa entender o que está nos escondendo da nossa verdadeira essência. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscreva aqui no canal, que compartilhe com quem você sente de compartilhar e até o próximo. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão
consciência e servir na vida.